Oi pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que surgiu na gravação do vídeo do terapia. Eu vou deixar o link para vocês, se vocês não viram ainda, que é a questão do mérito e da meritocracia. Quando eu contei a minha história, eu falei que eu tinha mérito no que eu tinha feito, que é inegável quando você atinge as suas expectativas, quando você faz alguma coisa que você se propôs a fazer, você tem mérito no que você fez. É uma honra para você terminar o que você se propôs a fazer. Mas eu falei contra a meritocracia. Por quê? Quando a gente fala de meritocracia e mérito, parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando a gente fala de mérito, a gente fala de indivíduo. E quando a gente fala de meritocracia, a gente fala de sistema. Você não pode falar de meritocracia levando em conta uma única experiência, duas únicas experiências. Você tem que falar do grupo. E quando a gente fala de grupo na questão da meritocracia, quem a gente vê nos lugares altos, nos lugares de poder, nos lugares de autoridade? Os homens brancos. Não tem como negar isso. Quando você olha e você vê mulheres na contagem geral, são muito poucas. Quando você fala de negros nas posições de poder e autoridade, esse número cai mais ainda. E aí muita gente acha que é mimimi isso, e não é. É constatação de realidade. Eu não trago isso para mim, eu não digo que eu não consegui, porque eu consegui. Mas eu digo que não é fácil para a gente, como povo, para o povo negro. Assim como não é fácil para a mulher alcançar algumas posições. As mulheres têm aquela questão assim, mas se ela chegar nesse ponto, primeiro porque mulher chora, porque mulher não tem domínio de emoção, porque mulher não consegue. A gente consegue, a gente tem domínio de emoção e a gente pode fazer o que a gente quiser. Quando a gente fala de povo preto, aí a coisa fica mais complicada. Porque não é uma questão de hoje, é uma questão histórica. É uma questão histórica. 13 de maio está aí, a abolição da escravidão está aí. Mas ela não se concretizou como ela devia ter sido feita. Ela não aconteceu como ela deveria ter acontecido. O povo negro, além dele ter sido jogado à própria sorte, e aí se a gente pensar em mulheres negras, a coisa fica mais complicada por conta disso que eu já falei, e aí a gente foi largado, o povo preto foi largado. E não foi dado a nenhum de nós nenhuma perspectiva de futuro naquela época, como hoje ainda não é dada. Quando você fala de crianças negras, geralmente você fala para o menino que ele pode ser, olha, você vai ser um ótimo jogador de futebol. Não se fala para o menino, você poderia ser um ótimo médico ou um ótimo advogado. E quando você fala isso para uma criança, você coloca dentro da cabeça dela que ela não tem capacidade e possibilidade de alcançar os postos onde o povo branco é costumeiramente incentivado a estar. Quando você fala com um menino branco, você pergunta para ele o que você vai ser quando você crescer. Seja qual for a resposta que ele dê, você sempre imagina um médico, um engenheiro, um psicólogo, um presidente da república, mas você não imagina isso para um menino negro e você não fala isso para ele. Para uma menina negra, então, piorou muito a questão. Porque além da gente ter a questão da cor da pele, da questão racial, nós temos a questão de gênero também, que pesa muito sobre o povo preto. E aí as pessoas dizem que se eu conseguir o que eu almejava, outras pessoas podem conseguir. E aí a gente vai lá no Big Brother Brasil. Se a Thelma conseguiu estar naquele lugar, qualquer menina negra consegue? Não consegue, porque as situações de vida são muito complicadas, as situações de vida são muito diferentes.
Falo de novo, não estamos falando sobre indivíduo, estamos falando sobre grupo, sobre povo. E dentro do grupo, dentro do povo negro, a gente sabe que a situação não é igual. Existem muitos brancos que têm a mesma situação econômica, financeira, de vida que a nossa. Só que as portas se abrem muito mais fácil para eles. Não tem como contestar. Abre mais fácil. Porque é uma mentalidade do brasileiro essa. O que a gente precisa fazer é mudar essa mentalidade. É entender que a meritocracia, que é um sistema que coloca nos lugares as pessoas que têm mérito para chegar lá, ele não dá a mesma base para todo mundo. Ele não dá a mesma condição da pessoa chegar naquele lugar. Não é dada essa mesma condição para todas as pessoas. E todo mundo sabe disso. Então, a gente precisa repensar essa questão da meritocracia. A gente precisa rever o que a gente pensa e o que a gente fala sobre isso, o que a gente escuta e de quem a gente escuta sobre isso e mudar a nossa maneira de pensar. Dentro do povo branco existem maneiras diferentes de serem ensinados e maneiras diferentes de viver. Do povo branco para o povo preto, a coisa muda muito. A maneira de tratar, de lidar, de ensinar e de viver é muito diferente. Não tem como se comparar. Então não adianta a gente pegar agora uma menina negra e dizer para ela: olha, a Thelma do BBB, ela é uma médica, ela chegou naquele lugar, você também pode chegar. Sendo que as características das duas são diferentes, as condições de vida das duas são diferentes e tudo isso tem que ser levado em consideração. O acesso que uma tem e a outra tem, a educação, a cultura, a lazer, tudo isso é importante. A maneira de viver faz diferença. Então a gente não pode pegar uma pessoa negra que ascendeu e dizer que ela ascendeu porque ela mereceu, simplesmente isso, não tirando o mérito dela, mas não podemos dizer que se ela conseguiu, todo mundo consegue, porque a situação é diferente para todas as pessoas. É diferente de uma mulher para um homem, infelizmente, é diferente de um branco para o negro, muito mais infelizmente, né? Porque primeiro a gente fala de raça, para depois falar de gênero, e quando a gente fala do povo preto, a gente coloca todo mundo junto, os homens e as mulheres, e a gente sabe que há uma diferença muito grande nisso. Não estou dizendo com isso que coitadinhos de nós não podemos chegar a lugar nenhum. O que eu estou dizendo é, nós podemos chegar. O que nos são negadas são as oportunidades de chegar lá e de nos preparar para chegar lá. Tudo começa na base, começa na preparação e ela é diferente, sempre de uma pessoa para outra e de um povo para outro. Então, a gente não pode levar em consideração Joaquim Barbosa, a gente não pode levar em consideração apenas Joaquim Barbosa, apenas Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Thelma do BBB, porque são vidas diferentes. E quando a gente faz a contagem, a gente vê que nós estamos em maioria na nação e em minoria nos lugares de poder, autoridade e reconhecimento. Não tem alguma coisa errada aí? Você não acha que tem alguma coisa errada aí? Eu acho, e é por isso que eu estou aqui falando, que a gente continua lutando para que as nossas crianças negras tenham as mesmas condições de estudo que todas as outras crianças, que as nossas meninas negras sejam vistas como meninas bonitas como todas as outras meninas e que nós tenhamos a mesma oportunidade de trabalho, de estudo e de chegar lá como todas as outras pessoas. Bom, vamos repensar isso, gente. Vamos ver dentro da gente como é que a gente pensa isso, pelo que a gente foi ensinado, pelo que a gente aprendeu até hoje. Como é que isso se processa em nós? Vamos ver se a gente está processando isso da maneira certa? Vamos ver se dá para dar uma mudada aí, tá bom? É isso, gente. Beijo!